Oi, turma. Eu sou o professor Cássio, de Matemática, aqui da Fundação Matias Michelini. Essa é a nossa aula número 2 do módulo 3, onde estamos estudando os ângulos e retas. Veremos hoje os ângulos, suas definições e medidas. Por volta do ano 3000 a.C., na Mesopotâmia, os sábios da época já faziam as observações dos astros. Baseados nessas observações, consideraram em dividir a circunferência em 12 partes iguais, o que deu origem posteriormente aos 12 signos do zodíaco. Mais tarde, cada 1/12 da circunferência foi dividido em 30 partes iguais. Por isso temos que 1 grau é igual a 1/360 da circunferência, ou seja, 360 graus compõem uma circunferência completa. O estudo dos ângulos é muito importante nos dias de hoje em várias situações. Por exemplo, na engenharia, na astronomia, na astronáutica, na arquitetura e outros. Vamos ver agora alguns conceitos sobre os ângulos, as suas definições e medidas. O ângulo, a sua definição, é simplesmente essa: região compreendida entre duas semirretas de mesma origem. Lembram-se da classificação da aula anterior? O que é uma semirreta? É algo que tem começo, mas não tem fim. Quais os elementos que nós temos aqui? Nós temos os elementos das semirretas OA e OB. Percebam, a origem é O, passando pelo ponto A, O, passando pelo ponto B. E a origem ou vértice do ângulo, o ponto O. Vamos ver algumas classificações de ângulos agora. Primeiramente, temos o ângulo nulo. Percebam que a semirreta OA está sobre a semirreta OB. Esse cara também é chamado de 0 grau. O ângulo agudo é um ângulo compreendido entre 0 grau e 90 graus. O ângulo reto é o ângulo de 90 graus exatamente. O ângulo obtuso é o ângulo que fica compreendido entre 90 graus e 180 graus. O ângulo raso é o ângulo de exatos 180 graus. Turma, continuando as classificações dos ângulos, temos as seguintes. Acompanhe comigo. Se pegarmos o ângulo A, O e B, ou seja, a região entre a semirreta OA e OB, e o ângulo AOC, ou seja, a região entre a semirreta OA e OC, teremos dois ângulos em que a semirreta OA é comum aos dois. Nesse caso, temos dois ângulos consecutivos, cuja definição é a seguinte: ângulos que possuem uma semirreta comum. Vamos relembrar? O ângulo AOB é formado pelas semirretas OA e OB. Já o ângulo AOC é formado pelas semirretas OA e OC. Percebe que a semirreta OA está presente nos dois? Um caso específico de ângulos consecutivos são os ângulos adjacentes. Por exemplo, vamos pegar o ângulo AOB, região entre as semirretas OA e OB. E o ângulo BOC, ou seja, região formada pelas semirretas OB e OC. Note que nesse caso também temos uma semirreta comum, OB. Diferente dos ângulos consecutivos, os ângulos adjacentes não têm uma região em comum. Note que, no exemplo anterior, os ângulos consecutivos que eu dei, AOB e AOC, possuem uma região que é comum aos dois. Isso não acontece nos ângulos adjacentes. Continuando, turma, temos agora a figura dos ângulos complementares. Pegue, por exemplo, dois ângulos, um com 30 graus e o outro com 60 graus. Perceba que 30 graus mais 60 graus é igual a 90 graus. De maneira geral, temos o seguinte: ângulos complementares são dois ângulos cuja soma é um ângulo reto. Os ângulos suplementares são ângulos do seguinte tipo:
Tendo um ângulo de 30 graus e um ângulo de 150, note que 30 mais 150 é igual a 180 graus. Ou seja, os ângulos suplementares são dois ângulos cuja soma é um ângulo raso, um ângulo de 180 graus. Veremos agora a definição de ângulos opostos pelo vértice. Os elementos que temos a seguir são 4 semirretas opostas. Note, a semirreta AO ela é oposta à semirreta CO. E a semirreta BO é oposta à semirreta DO. Isso faz com que o ângulo AOB seja oposto pelo vértice O ao ângulo COD e, consequentemente, são congruentes, o que é uma palavra muito elegante para dizer que eles são iguais. As medidas dos ângulos que nós vamos tomar aqui serão todas feitas em graus. Posteriormente, vocês aprenderão que ainda existe a medida de radianos para poder se falar dos graus na circunferência. O meu exemplo aqui está pegando um ângulo de 30 graus, que é um ângulo agudo, um ângulo de 90 graus, se você lembrar, é o nosso ângulo reto, um ângulo de 120 graus, que é um ângulo obtuso, um ângulo de 180 graus, chamado de ângulo raso, e o ângulo de 360 graus, também chamado de ângulo giro. Mas mesmo o grau, ele tem as suas subdivisões. Lembra no começo, quando eu disse que a circunferência primeiro foi dividida em 12 setores iguais, e que cada setor, representando 1/12 da circunferência, foi dividido em 30 partes? Daí, um grau ser 1/360 da circunferência? Pois bem, mesmo o grau, eu posso subdividi-lo também. Olha que interessante. Um grau foi definido como sendo 60 minutos e 1 minuto como 60 segundos. Mas não se engane, eu não estou falando de medida de tempo, estou falando de medida de ângulo. Preste atenção no exemplo 1. Determine o valor de x nos casos. Na letra A, nós temos um ângulo de 50 graus que compreende dois, um sendo de 30 graus e um de x graus. Perceba que o ângulo de x graus e o ângulo de 30 graus são ângulos adjacentes. E tomando eles dois ao mesmo tempo, ou seja, fazendo x mais 30 graus, isso tem que ser igual ao ângulo de 50 graus. Consequentemente, x vai ser igual a 50 graus menos 30 graus. Temos então que na letra A resposta é 20 graus. Letra B. Na letra B, temos uma situação semelhante à letra A. Aqui temos um ângulo de x e um ângulo de 30 graus. E perceba o símbolo que a gente usa para poder falar do ângulo reto, o ângulo de 90 graus. Essa questão está nos dizendo que x mais 30 graus é igual a 90 graus. X, então, é 90 graus menos 30 graus, ou seja, x é igual a 60 graus. Por último, nesse exemplo, note que temos aqui dois ângulos que são opostos pelo vértice. Tem aquele elemento em que a semirreta AO é oposta à semirreta BO e a semirreta CO é oposta à semirreta DO. Consequentemente, 2x menos 10 graus tem que ser congruente, ou seja, igual a 40 graus. 2x, por sua vez, vai ser igual a 40 graus mais 10 graus. 2x será igual a 50 graus. X vai ser 50 graus dividido por 2, ou seja, x é igual a 25 graus. Vejamos outro exemplo. Turma, preste atenção. Esse exemplo introduz um elemento novo, a bissetriz de um ângulo. Por definição, temos o seguinte. A bissetriz é uma reta ou uma semirreta, como nesse exemplo, que divide um ângulo na metade. Isso significa que o ângulo AOP tem que ser congruente ou igual ao ângulo BOC.
O que nos dá a seguinte expressão: 3x menos 5 graus tem que ser igual a 2x mais 10 graus. Fazendo o seguinte, 3x menos 2x é igual a 10 graus mais 5 graus. 3x menos 2x é x. 10 mais 5, teremos 15 graus como resposta. Acabou. Bem, turma, vimos na aula de hoje os ângulos, suas classificações e medidas. Na próxima aula, veremos paralelismo entre retas. Não esqueçam de tirar as dúvidas com os seus monitores. Até lá!